O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9, características do verdadeiro profeta. Meus irmãos, no primeiro parágrafo da mensagem, o Espírito Erasto diz o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Bom, e essa resposta ele traz no quarto parágrafo ao dizer: os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Bem, em essência, a mensagem é isso. E podemos analisar seu conteúdo tanto da forma literal, vendo quantas religiões e seitas prometem curas, vendem remédios miraculosos para todas as doenças, tendo interesses claramente materiais e não promovendo a transformação moral do homem, pois propõe, na verdade, uma barganha com Deus, que então estaria vendendo seus favores, suas intervenções para aqueles que cumprissem certas exigências, as mais das vezes monetárias, feitas por esses falsos profetas da atualidade, que iludem seus fiéis, valorizando a aparência, promovendo a ideia de que a recompensa prometida aos justos está neste mundo, e maximizam sua própria importância como intermediários do contato com Deus, o que sabemos ser dispensável, pois a relação com Deus se dá de forma direta, em silêncio e no interior de cada um. Basta que levemos a Ele uma oração sincera, vinda do coração, que criaremos as condições vibratórias necessárias para recebermos o auxílio dos nossos guias espirituais, que prontamente virão nos aconselhar e proteger. Por isso, devemos em nosso dia a dia aplicar a recomendação de Jesus de analisar uma árvore pela qualidade dos frutos, especialmente no campo religioso. Quando nos sejam oferecidos milagres, soluções mágicas para os nossos problemas e dores, e antes de acreditarmos em qualquer profecia, em qualquer previsão fatalista, procuremos analisar o comportamento daquele que se faz intérprete de tal mensagem. Examinemos se suas palavras, sua aparente moralidade e seriedade condizem com suas ações, pois o profeta, o professor, o mestre deve necessariamente vivenciar os postulados que ele prega aos semelhantes. E lembremos, nem só ao campo religioso aplicam-se essas palavras. Os frutos, em qualquer circunstância, vão sempre atestar a qualidade da árvore. Não nos deixemos iludir por palavras ou promessas ou explicações rasas. Observemos as obras, vejamos se os atos correspondem a elas e não nos deixemos iludir pelos falsos profetas em qualquer campo em que eles se apresentem. E vamos a uma mensagem do Espírito André Luiz, que está no livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier. Fé e caridade. Dizem que toda pessoa de fé viva sofre incessantemente nas obras da caridade em nome do Cristo. No entanto, vale explicar por que isso acontece. Espíritos pessimistas aceitam a derrota de quaisquer iniciativas antes de começá-las. Egoístas moram nas próprias conveniências. Tíbios desrespeitam as horas. Frívolos vivem agarrados à casca das situações e das coisas. Levianos esquecem compromissos. Oportunistas querem vantagens e lucros imediatos. Vaidosos desconhecem propositadamente a necessidade dos outros. Impulsivos criam problemas. Toda pessoa, porém, que confia no Cristo é, consequentemente, alguém que procura servir, assimilando-lhe exemplos e lições, e por isso mesmo é indicada por ele ao trabalho do bem, de vez que chamar preguiçosos e indiferentes não adianta. E vamos agora elevar os pensamentos numa prece. Meu Deus, geralmente consideramos profetas somente aqueles vossos enviados a quem delegais grandes missões junto à humanidade,
que devem pertencer a uma hierarquia espiritual superior para suportarem as dificuldades inerentes às suas tarefas, muitas vezes sacrificiais. Mas até chegar a tal condição, deve o espírito passar por inúmeros graus intermediários, aprendendo, desenvolvendo-se, ocupando-se de tarefas menos complexas junto aos seus irmãos. E aqui estamos nós, Pai, em plena caminhada, ainda carregando imperfeições, corrigindo os erros do passado, mas com muita vontade de acertar, de progredir, de agir sempre de acordo com vossas leis. E por isso queremos nos voluntariar a participar da vossa obra, da implantação do vosso reino na terra e no coração de todos os homens. Temos poucos recursos, é verdade, mas com boa vontade, principalmente com vossa ajuda, haveremos de multiplicá-los e empregá-los para o bem de todos, sendo humildes emissários do vosso amor, orando e vigiando, fortalecendo nosso espírito no bem, para que em nenhuma circunstância nossos atos venham a desmentir nossas palavras. E que assim seja.